Boa noite, queridos alunos. Vamos continuar os estudos sobre dilatação, tá? Lembrando que quando os corpos são submetidos a uma variação de temperatura, eles sofrem aumento ou diminuição nas suas dimensões. Vale deixar bem claro que essa variação é bem pequena e que muitas vezes elas não são perceptíveis ao olho nu, necessitando assim de algum tipo de equipamento para a gente poder comprovar essa dilatação, certo? Nós vamos estudar o primeiro tipo de dilatação, que é chamado dilatação linear. Essa dilatação linear, ela ocorre em somente uma dimensão. Geralmente a gente observa essa dilatação em barras, ou uma barra de metal, ou uma barra de concreto, aonde a gente tem uma única dimensão dominante. Então aqui eu coloquei para vocês um primeiro esqueminha para tentar ajudar a definir essa dilatação linear. Então observem que aqui nesse primeiro desenho está simulando uma barra de metal. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho essa primeira barra de metal com um determinado comprimento. Esse comprimento ele é chamado de L1, ou seja, o comprimento inicial da barra antes de acontecer a dilatação. Então esse comprimento inicial nós chamamos de L1. Olha aqui no esquema abaixo, o que eu tenho? Eu tenho aqui a distância, o comprimento da L1 e mais o tanto que houve a dilatação. Então esse comprimento final já da minha barra com a dilatação, a gente chama de L2, ou comprimento final. Beleza? Então observem aqui a diferença. Primeiro esquema, barra 1 seria o L1 e aqui seria o L2, que vai ser o comprimento da barra junto com a dilatação que ocorreu. Beleza? Esse pedacinho aqui, aonde eu estou apontando, ele é chamado de ΔL. Por que delta? Porque é exatamente a variação. Gente, lembre que na física e na matemática, toda vez que a gente utiliza o delta, a gente está indicando uma variação. Nesse caso, a gente está indicando a variação de comprimento. Então, como eu estou indicando uma variação, o que eu estou vendo aqui? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, eu sempre pego o comprimento final e o comprimento inicial, eu vou ter o meu ΔL, ou seja, a minha variação de comprimento. Com isso que eu coloquei aqui para vocês, a gente chega numa fórmula. Qual que é a fórmula de dilatação linear? ΔL. É a minha variação. A variação de dilatação vai ser igual a quê? Vai ser igual a esse alfa, que a gente vai ver que esse alfa é chamado coeficiente de dilatação. Daqui a pouquinho eu falo melhor sobre ele. Esse coeficiente de dilatação, geralmente, ele é fornecido. Eu tenho tabelas, cada material tem o seu coeficiente de dilatação, multiplicado pelo meu comprimento inicial, que nós chamamos de L1, que é exatamente esse aqui de cima que eu coloquei para vocês. Multiplico pela variação, tá vendo que aparece o delta aqui novamente, só que agora é delta teta. O que é esse teta? É de temperatura, gente, porque a gente verifica aqui a variação da temperatura. A gente, em vez de colocar a letra T, a gente utiliza o teta para não confundir com tempo. Então, delta teta significa variação de temperatura. Então, é uma fórmula que, para eu poder calcular a minha dilatação, a minha variação da dilatação, eu preciso ter o coeficiente de dilatação linear, eu preciso ter o comprimento inicial e eu preciso ter a minha variação de temperatura, ok? Vou passar agora para o próximo quadro para vocês observarem
um pouquinho sobre espero que esteja bom, isso. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de dilatação linear. Então eu falei para vocês que cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Everson, que número absurdo é esse número estranho? É o coeficiente de dilatação do alumínio. Então ele é 0,00023 graus Celsius menos 1. Então é um número extremamente pequeno, certo? Levando em consideração que é um número difícil de trabalhar, a gente pode jogar em potência de 10. Por isso que eu fiz a revisão na aula passada de vocês de notação científica. 0,00023, ele é igual a 23 vezes 10 a menos 6. Everson, da onde você tirou isso? Contem comigo, gente. Eu tô com a minha vírgula aqui nesse primeiro zero aqui. Eu vou contar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a minha vírgula veio parar aqui em 23. Então, como eu andei 6 casas, fica menos 6, porque eu estou trabalhando com um número negativo. Então, eu andei 6 casas, menos 6, fica 23 menos 10, 23 vezes 10 a menos 6. Everson, o que significa esse número? Que o alumínio dilata 23 milionésimos. Então, ele dilata esse valor de seu comprimento a cada grau Celsius de variação na sua temperatura. Então, a cada grau Celsius de variação na temperatura, ele dilata esse valor aqui. Vocês observam que é um número bastante pequeno, é uma dilatação muito pequena. Por isso que no primeiro quadro eu falei para vocês que geralmente para conseguir visualizar essa dilatação, a gente precisa de algum equipamento de grande precisão e você não consegue, às vezes, observar essa dilatação a olho nu. Mas ressalto uma coisa, é um dado muito importante, principalmente em algumas áreas como na engenharia civil. Se o engenheiro que está projetando uma ponte, que está projetando uma casa, que está projetando um edifício, não levar em consideração a dilatação do material que ele está utilizando, ele pode perder toda a obra, correto? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho um primeiro exercício. Vamos jogar no exercício para ficar mais fácil de visualizar como que a gente calcula uma dilatação. Uma viga de concreto. Olha aqui um dado importante que o exercício me dá. O alfa é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Então ele está falando que o coeficiente do concreto, o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, o próprio exercício já me dá o valor da minha dilatação. Tem 100 metros de comprimento. Então, isso daqui a gente já vê que é o meu comprimento inicial. A 20 graus. A pergunta: qual comprimento terá a viga a 30 graus Celsius? Vamos ver os dados que o problema me dá. Ele me dá o valor do coeficiente de dilatação, que é 12 vezes 10 a menos 6. Ele me dá o L1. Everson, o que é o L1? Por quê? 100 metros. Ele está me falando qual que é o meu comprimento inicial dessa viga. Aqui ele está me dando o quê? Θ1. O que é o meu θ1? É a minha temperatura inicial. Olha aqui, gente, 20 graus Celsius. Ele me dá o valor da temperatura inicial e ele também me dá o valor da minha temperatura final. Então eu tenho o θ1 e eu tenho o θ2.
Como eu tenho já que calcular a minha variação, aqui, delta θ, a variação da temperatura vai ser temperatura final menos inicial. Isso é igual a 10 graus Celsius. Beleza? Então aqui eu já tenho um dado que eu vou ter que usar na fórmula lá embaixo. O L2 é o que eu quero saber. Qual comprimento terá a viga quando eu tiver a temperatura de 30 graus? Então, vamos lembrar uma coisa. Variação do comprimento vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Ok? Fórmula. ΔL igual a alfa vezes L1 vezes Δθ. Vamos degotificar. ΔL vai ser igual a coeficiente de dilatação, comprimento inicial e variação da temperatura. ΔL o que é? É a variação da dilatação. O que é a variação da dilatação? É o L2 menos L1. É só substituir na fórmula. L2 menos L1 igual o alfa vezes L1 vezes Δθ. Substituindo na fórmula ainda, L2 menos 100. Por que 100? Porque o L1, olha aqui minha gente, o L1 é 100. Igual, o que é alfa? 12 vezes 10 a menos 6. O alfa está aqui, ó, 12 menos 10 a menos 6. Multiplico pelo quê? Multiplico o número aqui que está em potência de 10, na realidade, transformando ele, retirando a potência dele, vai ficar 0,012, que está aqui embaixo. Então, a fórmula vai ficar L2 menos 100 igual a 0,012. Tudo bem? Para eu poder isolar o L2, que é esse valor que eu quero saber, o que eu faço? Aqui não está menos 100, eu posso passar ele para o outro lado, o que? Somando. Então vai ficar L2 igual 0,012 mais 100. Essa conta aqui vai dar L2 igual a 100,012 metros. Observem, gente, que o valor é muito pequeno, a dilatação dessa viga é muito pequena. Olha o valor do comprimento inicial, era 100. Qual que é o valor do comprimento final? 100,012. Então, é um número pequeno, é uma variação, é uma dilatação pequena. Então, a resposta desse exercício, qual vai ser o comprimento dessa viga quando a temperatura estiver em 30 graus Celsius? 100,012 metros. Gente, com isso a gente termina esse primeiro exercício. Eu vou deixar no Classroom agora para vocês uma série de 3 exercícios bem semelhantes a esse daqui que eu acabei de explicar, para vocês treinarem. Vou deixar, vocês tentem fazer e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!